Boa tarde, Sakamoto. E aí? E essa fala do Trump? Boa tarde, Diego. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todo mundo que está aí no Brasil inteiro, né, acompanhando o All News. Bem, é uma fala meio óbvia, né, Diego? Tipo, não tinha muito o que ele falar, né? Ele não vai antecipar o que a diplomacia, o que o secretário do Tesouro norte-americano vão acertar junto com a equipe brasileira, né, junto com a equipe do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, junto com o Itamaraty, com relação ao tarifaço, né? Ele tem interesses, né? Desde o começo, lá de trás, né? Quando começar, o pessoal estava reclamando do tarifaço, o pessoal já estava mapeando, né? O que ele poderia cobrar em troca. Tem aço, tem etanol de milho, né? Tem Big Tech, tem abertura de mercado, tem investimento, tem um monte de coisa que ele vai cobrar do Lula, vai colocar na mesa, tem terras raras, tem um monte de coisa que ele vai colocar na mesa com relação ao Lula. É claro que ele vai colocar mais coisa do que realmente ele aceita, até porque tem um ponto, no meio de tudo isso, ele está com um problema inflacionário nos Estados Unidos. Não que a inflação explodiu, né? A inflação tá indo, digamos, né? Não é que ela explodiu, porém, ela aumentou muito, exatamente em setores que estão diretamente relacionados com os nossos produtos, né? A carne, o café, entre outros produtos, e isso pega principalmente na classe trabalhadora nos Estados Unidos, que é o eleitorado do Donald Trump. Sim, a classe trabalhadora que durante um bom tempo foi eleitorado democrata passou a ser eleitorado republicano. E ele precisa mostrar serviço para esse pessoal. Então não é um momento para ele estar brigado com o Brasil, não é um momento para ele criar caso, né? Ele tem que resolver essas questões. Ao mesmo tempo, é complicado também, Diego, e ele não vai, né, fazer nenhuma sinalização mais forte, porque é o seguinte: o pessoal, os produtores de gado dos Estados Unidos estão satisfeitos com o tarifaço, né? Porque tinha uma concorrência direta da carne brasileira. Então você tem o consumidor que está insatisfeito, o produtor de carne que está satisfeito, os agricultores de uma maneira geral estão chateados com o Trump por conta da soja, por conta de outros produtos que cujos produtos norte-americanos perderam o mercado na comparação no comércio com a China, né? A gente está exportando soja para a China, estamos exportando milho e eles perderam o mercado por conta da guerra comercial com a China. Então, neste momento, o que o Trump precisa é resolver o quintal dele com relação à questão comercial. Alguma coisa vai sair. Eu acho que é o seguinte: se eu tivesse que fazer um chute, ninguém me perguntou, mas se eu tivesse que fazer um chute, primeiro, questão de lei Magnitsky, questão de visto, questão de tudo isso, fica para depois, não vai ser resolvida agora. E agora começam a ser resolvidas algumas tarifas, mas também nem todas. Eu não acho que ele vai baixar, zerar tudo. Ele pode suspender eventualmente durante a negociação, mas ele pode manter a tarifa num patamar que seja tão grave para a gente, mas que seja melhor para o produtor norte-americano. Verdade. Deixa eu ver a Dani que está aqui comigo no estúdio hoje. Dani, e aí? Boa tarde para você. Boa tarde, querido. Sakamoto, a gente está brincando de feitiço de Áquila, é isso? Eu venho para o estúdio, você vai para... Não é tipo que ele fica em casa, ele vai para Belém do Pará, mano, assim, pré-copa. Na verdade, a Dani e eu, na verdade, somos dois avatares que são dirigidos pela mesma pessoa e por isso a gente não pode, na verdade, aparecer junto. Isso. Não tem como. Brinca com as leis da criatividade na internet, Sakamoto. Vamos ver onde é que isso vai parar. Vamos ver onde é que isso vai parar. A teoria foi lançada. Dê a dica. Fica aí. Gente, muito boa tarde para você que está acompanhando a gente aqui no All News, para o pessoal do nosso chat, para o pessoal que está acompanhando a gente pela televisão, para o pessoal que vai ver a gente depois nas redes sociais, para todo mundo que está aqui nessa audiência que é grandona. Bom, grandão também eu achei o Let Him Know, Please, que eu dei os parabéns. Deixa ele saber, por favor, que eu dei os parabéns para ele, Donald Trump. Sakamoto tá certíssimo, né? O Trump fez aquilo que era possível para ele nesse momento, que sentou para conversar, esperava-se ali, jogaram uma série de teorias, né, de que ele poderia tratar o Lula como fez com o Zelensky, de que ele poderia impor algum tipo de vexame ou de situação constrangedora ao presidente do Brasil. Não foi nada disso que aconteceu. Na verdade, desde o primeiro minuto, né, Trump foi acionado, foi questionado sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí
respondeu a pergunta, seguiu ali respondendo perguntas, e aí o Lula, pragmático, né, como político que falou, olha, gente, nós temos pouco tempo e o pouco tempo que nós temos eu não posso gastar ele aqui, ou seja, preciso fazer a coisa render. O Trump gosta da atitude do Lula e fala, verdade, até as perguntas estão chatas, né, porque ele não perde a oportunidade de atacar a imprensa. O fato é que, segundo os relatos, é Lula, dentro da sala da conversa privada, quem traz o assunto Jair Messias Bolsonaro para a mesa. Dá resumos do processo, diz que houve direito à ampla defesa, explica que as provas são robustas, que há registros de e-mails, ligações, papéis e etc. Tira ou, digamos assim, aborda ele próprio o problema, porque assim você já fica com uma chave de discurso mais firme. No fim, o que acontece? As equipes vão se reunir, já se reuniram no dia seguinte, no caso hoje, né? Está prevista uma viagem já na próxima semana para os Estados Unidos, isso está sendo estudado, desenhado, né? Para preparar uma eventual ida do Lula e também começar a ticar aqueles pontos que são mais problemáticos. Vamos ver assim, por exemplo, pensar como é que está sendo a negociação dos Estados Unidos com o Japão. Né? Parceiros muito tradicionais. Vamos pensar como é que está sendo a negociação Estados Unidos-China, gigante, né? O Donald Trump é o que ele gosta de chamar, né? Um tough negotiator, né? Um negociador árduo, duro, alguém, né, que gosta de botar pressão. Só que, como o Sakamoto também apontou, ele nesse momento, Sarz, ele precisa levar alguma resposta também para casa. Ele precisa mostrar para os americanos que fez o melhor jogo possível para uma economia que está dando sinais de que, de fato, como apontavam todos os economistas, a política tarifária não tinha como levar os Estados Unidos da América a um outro resultado que não a inflação. Para fechar e devolver a bola para você, que a gente ainda vai seguir falando desse assunto, o Sakamoto falou, não é que a inflação explodiu, é verdade, ela está setorial, né, e em produtos que foram alvo dessa política tarifária do Trump. Mas qual é o problema, né? Eu costumo dizer que a inflação, ela é um bichinho folgado. Sabe aquele primo muito distante que pede para dormir na sua casa, diz que vai ser só um final de semana, na verdade depois vira uma semana e depois você não sabe mais como você tira ele dali? Essa é a inflação. Se você deixa ela ganhar corpo, se você deixa ela ganhar espaço, se você deixa ela ganhar terreno, para remover depois é muito difícil. Ainda mais num cenário dos Estados Unidos, onde você tem o presidente do Banco Central, Jerome Powell, né, que é o Fed, né, o Banco Central deles, em queda de braço com o presidente da República por discordância da política econômica. Então, assim, para Lula, né, tudo que se pregava, vai ser isso, o Rubio não vai deixar, ou não sei o quê, nada disso aconteceu na prática. A conversa aconteceu, foi boa, o Trump fez questão de chamar o Lula de um político vigoroso. Verdade. Porque o Lula chegou falando sobre os 80 anos de ambos, né? Fez aniversário lá, inclusive, ganhou festinha. Né, com a idade que o Lula está completando, 80 anos. E com o vigor, né? Ele fez questão, ele gosta de usar esses argumentos. É um pouco meio típico da cartilha desses personagens, seu Trump e seus trampinhos, né? Que são relacionados à masculinidade, né? Então, eu fiquei impressionado, ele é um homem vigoroso, ele é um negociador habilidoso, então ele fez questão de usar esses predicados todos. Assim, melhor do que isso, só se saísse com um acordo debaixo do braço. Alguém apostava nisso na realidade? Não, a essa altura não, numa primeira conversa não, é só olhar como foi Japão, China, etc e tal. É verdade. Ô Sakamoto, e o Bolsonaro nessa equação? Essa foi a parte engraçada. Porque é o seguinte, né? O governo, como também comentou a Dani, né? O governo estava preocupado, né? O governo brasileiro, os negociadores, tudo isso mais, nessa preparação do primeiro encontro entre o Lula e o Trump, que o Trump repetisse aquelas emboscadas que ele já deu na Casa Branca, no Salão Oval, em encontros em Washington, na capital do Império, em encontros como com o Volodymyr Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, ou com o Cyril Ramaphosa, né, que é o presidente da África do Sul, e que levaram uma emboscada do Trump, né, que atacou, humilhou, tudo isso mais, e aí o pessoal, a preparação do encontro, né, buscou o quê? Um território neutro, Kuala Lumpur, capital da Malásia,
um lugar neutro, que era um encontro de chefes de Estado, ele não estaria no território dele, não estaria o Lula, não estaria se deslocando só para isso, nem ele estaria se deslocando só para isso, no final das contas, né? Mas também tinha todo aquele receio. E o bolsonarismo apontava, mostrava, você via nas últimas semanas, não, há um grande plano maligno, uma coisa meio Pink Cérebro, né? Não, no final das contas, o Rubio que vai aparecer e o Trump vai dar um checkmate no Lula, vai humilhá-lo publicamente. Aquela coisa, sabe? Tipo, e apostando nisso. Só que aí o que aconteceu é que o clima foi amigável, né? Houve troca de afagos, né? Frase, eu coletei da conversa, ó, o Trump sobre o Lula. Nós nos damos muito bem, temos muito respeito pelo seu presidente, temos muito respeito pelo Brasil, vamos fazer negócios, é uma grande honra estar com o presidente do Brasil, eu acho que o Brasil está indo bem, seremos capazes de fazer alguns bons negócios, vamos ter um bom relacionamento, chegaremos a uma conclusão, sobre as tarifas no caso, rapidamente. E aí, né, primeiro, ou seja, desmonta, né, por tudo que eu e a Dani falamos até agora, o Trump tem interesse também, interesse em ter uma negociação, interesse em aparecer no final das contas como o grande vencedor dessa negociação, né, que inclusive é a forma, os europeus aprenderam como ele negocia e dão aquela puxada de saco também, jogam lá, né, não, deixam ele falar que sapateou, não tem problema nenhum, se todo mundo chegar a um bom tempo, os japoneses fizeram isso. Então o que acontece? Só que o Trump também quer negociar, precisa, né, então está sendo pragmático, levantou a chavinha pragmática, né? E aí, o que acontece? Questionado pela imprensa, porque nessas reuniões, nesses encontros, tem uma conversa com a imprensa antes das reuniões, né, fechadas. E questionado pela imprensa sobre o Bolsonaro, o Trump elogiou, falou que era um bom homem, que se sente mal por ele, mas não quis dizer se o assunto seria tocado na reunião. Lula, na reunião, falou que, olha, não tem o que fazer, ele foi condenado pela justiça, não tem perseguição nem nada disso, não diz respeito a mim, não diz respeito ao Poder Executivo do Brasil, e o Trump acabou tratando, ao que tudo indica, passou como lateral. Afinal de contas, America's First, né, não é? E aí, né, tipo, a prioridade era essa. Só que aí, para terminar, o bolsonarismo, Diego, se agarrou nessa frase que o Trump falou, olha, não te interessa se vamos tratar, respondeu para o jornalista, vamos tratar ou não desse assunto. Bom, o Trump, ao meu ver, simplesmente não queria falar desse assunto, ele tinha outras coisas para falar. E aí, o bolsonarismo nas redes se agarrou nisso como um náufrago, confunde chumbo com isopor. E se agarra naquilo, né? E que falou, né? Tipo, falou, não, olha a prova, e começaram a tentar tirar leite de pedra. Né? Só que o ponto no final das contas, né, é que o Jair foi colocado de lado. Né? Agora, neste momento, o Trump quer resolver o problema dos Estados Unidos. E ao que tudo indica, Diego, pelo menos por hora, afinal de contas, o governo dos Estados Unidos é imprevisível e tudo pode acontecer, mas pelo menos por hora, os dois seguem agindo como adultos na sala, enquanto os traidores brasileiros ainda tentam tocar fogo no parquinho e vivem de sonho.